Olá! Sexualidade saudável no casamento. Olha só, primeiro aspecto aqui que geralmente as pessoas costumam associar a sexualidade somente ao coito, ao ato sexual, onde envolva ali somente o aspecto físico da coisa, né? Vamos falar assim. E nós vamos ver que o sexo é uma fatia. Olá, Carla. O sexo, ele é uma fatia dentro dessa sexualidade. Fátima. Então, para você que está chegando, nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos, tá? Que são a base da nossa sexualidade e que está baseado em conceitos validados, em pesquisas, para garantir essa questão da educação sexual de uma forma saudável, para que a nossa sexualidade seja realmente saudável. E aqui já vou pedir para que você compartilhe essa live, para que você compartilhe aí com pelo menos 5 pessoas da sua lista. Mãezinha, bem-vinda! Para que você compartilhe aí com 5 pessoas da sua live. E eu gosto muito da definição que a própria OMS traz, que traz essa sexualidade como uma parte da nossa personalidade. É algo que é da nossa necessidade básica. Nós, como seres humanos, vamos lidar com a nossa sexualidade desde o nascimento. Ei, Jéssica, desde o nascimento até a morte. Porém, nós lidamos com essa sexualidade de maneiras diferentes. Não adianta falar que uma criança vai lidar com a sexualidade da mesma forma que um adulto, até porque ele não está emocionalmente, biologicamente, psicologicamente preparado para isso. Agora, vou ler aqui a definição que a OMS traz, tá? A sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar amor, contato e intimidade. Se expressa na forma de sentir, nos movimentos e como elas são tocadas. Ela influencia na forma de sentir, pensar e nas nossas integrações como sociedade, a maneira com a qual eu me integro com outras pessoas, eu me relaciono. Portanto, influencia a saúde física e mental. Então, vamos pensar aqui, olha só. Gente, tem muita anotação. Gente, é sério. Eu cansei de fazer live e não falar dos pontos principais, às vezes eu esqueço. Mas olha só, vamos pensar aqui nessa sexualidade e imaginar essa grande pizza. A pizza, ela vem, ela assa inteirinha ali, chega na mesa, aquele cheirinho, né? E ela é fatiada para que possa ser servida. A sexualidade também. E o sexo é uma dessas fatias. Eu falei aqui para vocês da criança, como ela se relaciona com a sexualidade. Ela vai ter aquele momento de descoberta do corpo, ela vai ter um aspecto que a gente chama mais emocional, afetivo da sexualidade. Já uma pessoa adulta, ela sim tem condições, tanto biologicamente falando, fisiologicamente falando, né? Psicologicamente falando, de ir para essa outra fatia que é o sexo, que é realmente essa interação que se dá também fisicamente. E aqui, vamos falar um pouquinho aqui, ó, de quais são esses pilares, né? O primeiro aspecto que eu falei aqui para vocês é a questão o quê? Psicológica. O segundo é o físico. O terceiro, sociocultural. Sim, a maneira na qual nós fomos ensinados sobre sexualidade. Nós vivemos numa geração, gente,
que tratava até as gerações aí da minha mãe, minha avó principalmente, né? As pessoas que têm um pouco mais de idade, a mulher, ela tinha um aspecto, sabe, de somente dar prazer ao homem. A mulher, ela não podia, se ela tinha ou não tinha prazer, tanto faz. Faça um excelente dia, maravilhosas minhas preciosidades. E observa aqui, como que essa mulher, ela era ensinada. Muitas vezes as mulheres, né, casavam muito mais novas. Às vezes o seu corpo ainda não tinha uma resposta biológica preparada para a relação sexual em si. E hoje em dia não está diferente, por motivos diferentes. Mas a cada dia mais, e a falta de educação sexual, educação na sexualidade, que essa parte natural dessa descoberta não tem sido, digamos assim, privilegiada com conhecimento. E as pessoas estão meio que entregues. Quem ensinou de verdade? Quem que tá aqui que quando você se tornou adolescente, pelo menos adolescente, que os seus pais chegaram para você e falaram assim, vamos conversar? Tem muitas que nessa geração foi educada sexualmente, principalmente, através de pornografia, através de talvez aqueles que tiveram interesse em buscar por conhecimento de forma individual, né? Que até pouco tempo atrás era até bem restrito nesse aspecto. Então se achava muita coisa biológica em livros, né, em faculdades e etc. Mas não achava muitas vezes a questão psicológica. E essa cultura, e aqui tem um outro aspecto, que é o aspecto religioso. E aqui é um ponto que esse sociocultural vai entrar. A gente vê aqui alguns elementos. O machismo, o feminismo, essas ondas filosóficas que entram, essa forma de ver o homem, de ver a mulher, esse senso de valor ou desvalorização, entra nessa parte sociocultural. E aqui, nesse aspecto religioso, entram muito... Erro, eu não fui instruída, a única coisa que eu ouvi era cuidado para não arrumar filho. Exato. E aí você pensa, até mesmo nessa fatia, que é o sexo, a sua instrução foi cuidado para não arrumar filho. Olha quanta informação isso traz por trás. Primeiro, cuidado para não arrumar filho. Filho é ruim? É perigoso? É algo que não pode? Então, ao longo do tempo, a gente viu essa fatia da sexualidade, que é o sexo, como algo errado, como principalmente nós mulheres, tá? Como algo que, se você sente ou não prazer, tanto faz, ou às vezes até errado, porque a mulher, por exemplo, né, se ela, quando ela fala, quando ela procura o sexo, ela é tida como o quê? Até outro tempo atrás, né, como a oferecida, como a mulher que trabalha, que vende o seu corpo. Então, existem muitas coisas que de maneira direta ou indireta vai afetar aquilo que dentro dessa, eu vou chamar aqui o casamento, dessa relação estável, onde emocionalmente as nossas necessidades deveriam ser supridas, onde nós estamos preparadas biologicamente, conforme a idade, psicologicamente, para termos
uma relação sexual. O que acontece muito, gente? A relação sexual é vista somente no fator físico, né? Ali, os órgãos sexuais se encontrando, coito e etc. Porém, na relação sexual existe a face da sexualidade que é emocional, que é afetiva. E o que acontece com essas pessoas que hoje saem com um, com outro e se envolvem sexualmente com um, com outro? Elas carregam vestígios emocionais do outro. Elas carregam, tá? O ato sexual é como se fosse um ápice dessa conexão. Inclusive, uma informação, em outro momento eu vou falar a respeito das fases da resposta sexual, não me ensinaram nada. E aí, olha só para finalizar essa linha de raciocínio aqui, após o ato sexual e a fase resolutiva, que seria o orgasmo, é o momento de maior conexão emocional que existe. Só de saber essa informação, tá? Ali biologicamente, quimicamente, é onde existe essa maior conexão. Oi, Elaine, desculpa. Só de saber isso, olha só o que mudaria no aspecto sexual. O que acontece com o homem logo após a relação sexual? Logo essa fase de resolução, existe um relaxamento muscular. Muitos, às vezes, né, tem uma relação à noite. Na hora de dormir, o que acontece? Vira pro lado e tá roncando. Se o homem tem essa informação e ele tem um desejo de agradar ali a esposa que tá do lado, ele poderia simplesmente abraçar a sua esposa, manter um contato físico com ela. Pode dorme juntinho ali, encostado, né? Isso é só um detalhe que a educação, o conhecimento pode vir aliar. Para que, gente, isso? Para que a gente viva e desfrute daquilo que já nos foi dado. E que muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não desfrutamos. Eu falei um simples detalhe. Agora, o que acontece hoje em dia, tá? Um dos grandes vícios que tá na listinha lá dos principais vícios de comportamento é o sexo e a pornografia. E se você aprende o sexo na pornografia, aquilo que tá ali sendo reproduzido, em grande maioria, assim, 90% daquilo que é mostrado, não é o que acontece na vida real. Não é a realidade. E aí, o marido que teve essas informações, o que ele quer? Repetir aquilo. Gerou prazer. Ele quer que a esposa dele reproduza aquilo que ele assistiu ali na pornografia. Então, olha só. Dentre essas fatias, a fatia sexo é indispensável dentro do casamento, esse ambiente seguro, psicologicamente, biologicamente, aí de acordo com a idade, para que você se entregue e viva, né, como adulta, madura, a sua fase completa da sua sexualidade. Que aí, sim, essa fatia precisa ser observada. Mas como eu falei, o sexo não está envolvido só a parte corporal. Está também a parte emocional, almática, né? E deixa eu te falar, existe conexão espiritual, inclusive no ato sexual. Muitas pessoas desprezam isso, tá? Mas olha, aquelas pessoas que são cristãs e leem a Bíblia, lá tem uma referência muito interessante, que fala
que se o homem não considera a mulher como o vaso mais frágil, e aqui a gente está falando da parte física e da parte emocional, sim, somos mais frágeis do que os homens, emocionalmente inclusive. Se ele não considera essa questão, as orações dele nem é atendida. Então, você veja que nessa relação sexual tem muita coisa envolvida. Não é somente o físico, como as pessoas querem separar. Agora, eu gostaria de falar, existem disfunções sexuais, depois a gente pode falar dessas fases, né, em um outro momento, mas eu gostaria de focar hoje nos desajustes sexuais. Nessa questão de desajustes sexuais, ei Branca, ei Ricardo, quanto tempo? Nessa questão de desajustes, essa parte da educação sexual, tá? E geralmente uma boa comunicação no casamento vai resolver. E aí, como eu falei com vocês, essa questão dessa desajuste está relacionada ao quê? O que chega de demanda, tá? Vamos lá. A questão de tempo na relação, que é a questão da duração. Quanto tempo dura uma relação sexual? Aí entrariam disfunções também, a questão, né, da ejaculação precoce e outros, mas não vou entrar nesse aspecto hoje, tá? Das disfunções. Eu vou ficar na questão dos desajustes hoje. Entra também a questão da frequência. Uma das perguntas que vieram na caixinha, né, falou assim, olha, quantas vezes na semana é saudável, é o ideal de ter relações sexuais num casal? E eu já vou responder essa pergunta para vocês a partir de uma pesquisa realizada, tá? Falei que a educação, ela tem embasamento, ela tem pesquisa, ok? Outro fator que entra aqui nos desajustes sexuais, que é a questão do estilo. Vou falar rapidamente aqui desses 3 estilos, tá? Fiz minha colinha para não esquecer. O estilo sexual ativo. Geralmente é aquela pessoa assim, ó, que está em estado neutro, ou seja, não está pensando em sexo. De repente, pensei em sexo. Aí a pessoa ativa ali a questão da libido, do desejo, e ela logo tem uma atitude de buscar a relação sexual. Então, é aquela pessoa que geralmente é mais ativa, que busca o parceiro com uma maneira mais frequente e etc. Ok. O segundo aspecto é o receptivo. Estou aqui neutra, não estou pensando em sexo, estou pensando na live, embora esteja falando sexo, mas estou pensando em comunicar bem. E aí, de repente, cola lembrete. Não, tá aqui, porque eu já cansei de acabar a live e falar assim, não, eu devia ter falado isso. Então, olha só, essa recepção é o seguinte, estou aqui neutra, e aí a partir de um estímulo, então vamos pensar, o meu marido chegou, deu um cheiro no cangote, falou uns negocinhos aqui, e eu então me ativo a essa resposta sexual. Então, essa pessoa tende a ter um perfil mais o quê? Mais receptivo. E tem um terceiro, Kátia, um terceiro perfil, quando se trata dessa resposta sexual. Esse daqui é o mais preocupante de todos, tá? Que é o adverso. Basicamente é aquela pessoa que tem dificuldades nas respostas sexuais. É aquela pessoa que provavelmente o fator psicológico, emocional está muito afetado. Geralmente pessoas que passaram por abuso, geralmente pessoas que estão relacionadas a traumas, a experiências negativas nessa área sexual, vão ter esse perfil mais realmente aversivo. É como se não tivesse a mínima disposição para. E o que geralmente acontece, tá?
Não é que por você ter o estilo mais receptivo que você nunca vai procurar, nunca vai estar nesse lugar de ser ativo. Não, é uma tendência em, na maioria das vezes, você ser mais nesse perfil, ok? Não é um quadradinho que a gente fala assim, não, então eu sou ativo, é só eu que procuro. Eu tô sempre ali procurando. Não. Muitas das vezes vai acontecer, mesmo essa pessoa que geralmente é mais ativa, ela pode estar em estado neutro e ser estimulada a desenvolver as fases ali da relação sexual. Então, olha só, algumas informações aqui, relevante, muito simples dados, olha só, com relação à parte biológica, fisiológica, a quantidade de sangue necessário para a irrigação, para desenvolvimento da libido. O homem, gente, olha só, eles precisam, tá, de 120 ml para poder sustentar uma ereção. A mulher, ela precisa de 500 a 800 ml de sangue. Já deu para perceber que a diferença de tempo para que isso aconteça e preparo é diferente. Existem algumas brincadeiras por aí, né? O homem, ele é o forno micro-ondas. Estimulou, pensou e foi. Já está em estado de ereção. A mulher, não. 120 é tipo isso. E aí, o que que acontece? A mulher, na brincadeira, né, da comparação, ela é tida como forno a lenha. Por quê? Tem que buscar lenha, tem que cortar lenha, tem que botar lá, tem que manter o fogo aceso. E aí fala desse processo de ereção feminina, de libido, de despertar. Carro-álcool. A mulher ali. Tem gente que o homem é carro-álcool, ele pega no tranco muitas vezes, vai rapidinho, ó, bateu. Mas aí de manhã, eu não concordo muito não, que o carro-álcool de manhã ele tem mais dificuldade. E isso não é a verdade pro homem, tá? Bom, vamos lá. Aqui entra alguns fatores, tá, gente, para esses desajustes. Primeiro, a questão da educação. Você vê que uma simples informação sobre a biologia, você vê como que isso já impacta. Então, vamos imaginar a realidade do brasileiro. Chega à noite, depois de um trabalho, e o tempo de chegada desse sangue qual é? Aí vai depender do estímulo, tá? Vamos pensar aí, a ereção. O homem, ele pensou, tá? Aí tem um aspecto psicológico, o aspecto físico, o quanto esse assoalho pélvico está bem desenvolvido, esse conjunto de musculaturas, tá? O quanto que isso está preparado, porque ali existem músculos, e se eu ativo e está bem trabalhado, essa resposta vai ser mais rápida, tá? Nesse processo de lubrificação, de despertar do desejo, e aí a mulher passa por essa fase de lubrificação, todo o preparo para o ato sexual. Então, se eu tenho o fator psicológico trabalhado, essas musculaturas bem desenvolvidas, esse tempo de resposta diminui, né? Então, entre outros fatores também, tá? Então, não tem como falar, ó, a diferença de tempo é essa ou aquela. É isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu acredito muito que o conhecimento, junto com o autoconhecimento, vai trazer muita coisa bacana pra gente. Muita coisa. E por que aqui o autoconhecimento? Quando eu for falar, eu acho que eu vou fazer uma live especial ali, se vocês reagirem bastante, quiserem, sobre essas fases da resposta sexual. Por quê? Tem muitos detalhezinhos ali que trazem uma unicidade.
eu sou única. Eu preciso entender isso aqui. Por mais que, é igual eu falei, por mais que às vezes eu assuma um estilo mais ativo ou mais receptivo, não é sempre que eu não preciso estar sempre nesse lugar. Eu posso ser intencional em ser ativa. E aí, o que leva, né, essa questão? Fatores também psicológicos. Aquilo que eu aprendi. Por que a mulher é tida, gente? Sempre. Isso é inconsciente coletivo. Que o homem, ele é ativo na relação sexual e a mulher passiva. De onde vocês tiraram isso? De onde vieram essas informações? Isso biologicamente tem uma resposta? Tem fundamentação para isso? Então, a partir desses conhecimentos, gente, a gente vai questionando aquilo que a gente já aprendeu sobre um determinado assunto. Por isso que eu falo assim, ó, o conhecimento aliado ao autoconhecimento. Como que eu funciono? E aí, por a gente não ter aprendido a sexualidade de uma forma saudável, natural como tem muitas mulheres que não se conhecem, que nem sabem do que gosta. E aí, do passado que dizia que era ser saliente, se procurar. Saliente, você está sendo assim muito bem educada. E aí a gente traz essas crenças, esses fatores, né, socioeducacionais que vieram aí, essa figura da mulher. E aonde que isso tudo vai desembocar? Na hora da relação sexual. Por que a mulher ela não pode ser ativa? Por que a mulher não pode procurar o seu marido sexualmente? Eu tenho um grupo onde a gente faz de tempos em tempos ali o desafio do amor, baseado naquele filme Prova de Fogo. E tem ali o tempo do fogo no parquinho, onde eu estimulo as mulheres, durante 3 dias seguidos, procurar o marido. Por quê? Isso, gente, tem um aspecto dessa sexualidade, como eu falei, traz a saúde emocional, a questão da autoestima, tá muito vinculado a essas respostas de experiências sexuais que a gente tem. Então, imagina, a mulher que se sente inadequada por ter um perfil, um estilo sexual mais ativo. O que vai pensar de mim? O que meu marido vai pensar de mim se eu o busco sexualmente? Consegue? São N fatores aqui que podem interferir na qualidade emocional e psicológica de uma pessoa. Olha só um aspecto masculino. O homem, ele carrega um peso, tá? De que não posso falhar na relação sexual. Eu tenho sempre que estar pronto. Todo homem carrega esse peso, de maneira consciente ou inconsciente. E aí ele chega num dia cansado, trabalhou demais, e onde ele não está naturalmente disposto à relação sexual. E aí, qual é a fama que ele carrega? E broxou, e não sei o que, como se ele tivesse que estar ali sempre pronto. E que a resposta de ereção dele fosse imediata. Em que ele não precisasse outras coisas aqui, como por exemplo, o homem vai procurar a esposa somente quando ele já está em estado de excitação, que é uma segunda fase do desejo. Então, são coisas, gente, que a gente carrega de maneira consciente ou inconsciente, que vai trazer ou benefícios ou muitas vezes essa questão de atraso. E aqui eu tenho alguns dados para vocês, tá? Segundo, com relação à frequência, falei do estilo, falei da duração, que está mais relacionado. Tem fatores psicológicos como esses, né? Sejam bem-vindas, a Eliana tá dizendo para vocês aí. Tem esses fatores de duração
Que é esse homem, né? Fala assim, não, tem que sempre estar pronto, não sei o que, não sei o que. E a resposta, ele tem um aumento do estresse pelo desempenho. E muitas vezes isso vai afetar e gerar, às vezes, até mesmo uma ejaculação precoce. Ou coito interrompido, ou um monte de outras coisas. Que pode levar às disfunções que podem gerar transtornos na vida do casal. Então, fatores psicológicos, mas aqui a questão da frequência. Uma das caixinhas, uma das perguntas, né, falava assim, olha, o que é saudável, qual é a média? E se você der um Google, em alguns países, tá? Teve uma pesquisa que eu li outro dia atrás, que ela foi feita em 96, se não me engano, nos Estados Unidos, por uma pesquisadora. E lá, a média era de uma vez por mês até 13 vezes ao mês. Então, existe uma disparidade muito grande aí. No Brasil, esses números, eles chegam a de 2 a 3 vezes por semana. Essa média sexual, de relacionamento sexual entre o casal. Agora, olha só isso daqui que interessante. O fato de eu dizer para você esse número de uma pesquisa, essa pesquisa foi feita com base em perguntar para as pessoas, tá? Olha, quantas vezes por semana você e sua esposa fazem sexo? E nisso daqui, oi Kellen, parceira aí, olha, coautora do livro também, Enriqueça a Mente. Bom, essas respostas tiveram uma diferença, tá? Os homens responderam que fazem mais sexo durante a semana do que as mulheres. Será que estão mentindo? Exatamente por essa pressão social de que ele tem que fazer muito sexo? Aqui já tem um número para análise da pesquisa. Agora tem um outro aspecto. Só do fato de eu ter falado assim, de 2 a 3 vezes por semana, a média do brasileiro, você já se comparou. Porque é algo natural do cérebro fazer isso. Ih, será que eu tô muito ruim? Porque eu faço menos? Nossa, então nós somos, como se diz, sou o cara que eu tô fazendo mais. Ó, tô acima da média. Mas algumas questões, gente, como eu disse, não é só física. A mulher, e aí vai variar muito de acordo com a faixa etária, tá? Dessa resposta sexual, do momento em que o casal está. Quem tá apaixonado tende a fazer mais sexo, tende a procurar muito mais o parceiro. Depois desse relacionamento, oi Carla, seja bem-vinda também. Depois desse esfriamento químico da paixão, essa resposta e procura, ela tende a diminuir. Mas um dado que é muito interessante, principalmente para nós mulheres, é que com o passar do tempo e maturidade, a mulher ela não se preocupa tanto com a quantidade, mas sim com a qualidade do ato sexual. Ou seja, essa mulher ela se torna mais exigente por causa exatamente desse processo de autoconhecimento. A maturidade entende essa resposta emocional na mulher. Com o passar dos anos, ela tende a não buscar tanto, mas querer que seja de qualidade. Agora, tem um outro aspecto a ser observado aqui nessa pesquisa. Só olhar meu horário aqui que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Tem outro fator nessa pesquisa, tá? Para quem efetuava aí de 13 vezes relações sexuais, ejaculações, no caso masculino, durante o mês, o nível de câncer de próstata diminuía em 50%. 13 vezes ao mês. Vamos pensar aí, né?
12, 4 vezes na semana, uma resposta aí, ou seja, uma vida sexual muito ativa, mais ativa, tende a diminuir, aumentar a qualidade de vida. Numa outra pesquisa, trouxeram números associados à felicidade. E quanto mais ativa essa pessoa era sexualmente, Lídio, quanto mais ativa... Gente, nós temos participações internacionais hoje, ó. Lídio, Carla tá na Inglaterra, Lídio, fala aí onde você tá, esqueci. Alemanha. Estamos internacionais hoje. E quanto mais essa pessoa tinha uma vida sexual ativa, mais feliz ela era. Mais autoestima ela desenvolvia. E então essa resposta sexual, gente, está diretamente relacionada à nossa saúde. Física, inclusive. Emocional e física. E como eu falei, espiritual também. Na Bíblia vai trazer um contexto que diz assim, olha, que vocês devem se abster um ao outro fisicamente por um breve período, por mútuo consentimento, em casos de orações específicas, em casos de jejuns e etc. Ou seja, tem dois princípios aqui. A falta de sexo não é natural para pessoas que são casadas, têm um relacionamento estável, onde ela tem esse ambiente espiritual, emocional e físico garantido. Eu até brinco, né? Que quando tá solteiro, fica lá, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Casou, bota a roupa, bota a roupa, bota a roupa. E aí? Se eu tenho uma vida ativa sexualmente e eu tenho uma busca da qualidade nessa relação, escrevendo assim, ó, sim, queremos chegar ao ápice do prazer. Mais uma coisa aqui. Por quê? Entende-se que resolveu, acabou a relação muitas vezes quando o homem ejacula, ou seja, já acabei aqui, obrigado aí, ok? A mulher se torna a boneca, né? Inflável, né? É como se ela fosse tratada como objeto. A parte do prazer dela tanto faz. O homem não busca por conhecimento, instrução de como... Gente, tem uma pesquisa séria de fisiologia. Pegou uma vagina, uma vulva e mostrou para os homens. Aonde está o clitóris? Pouquíssimos homens souberam apontar onde estava o clitóris. Aula de biologia, de ciências, 5ª série. Entende? Aí é muita coisa que a gente carrega para essa fatia da sexualidade que é o sexo. Só que essa fatia ela não é separada da pizza. Então, muitos casais vivem uma desconexão emocional, espiritual, por simplesmente não praticarem. Ou, além de não praticar, não buscar a satisfação mútua. Tem mulher que realmente não sente prazer. Só dá prazer ao prazer e pronto. O resultado disso, frustração, baixa autoestima. A questão do orgasmo para a saúde física, emocional, tem uma relação direta. Então, mulheres, esse é um direito de vocês também. Se não está acontecendo, precisa ser verificado. O primeiro aspecto que em tratamento a gente verifica são esses desajustes. E eles vão passar pelas fases de resposta sexual. Que em uma outra live eu vou falar só sobre essas respostas, tá? E falar assim, olha,
A mulher não sente desejo, olha, ela não tem uma boa lubrificação, aonde é essa fase? Então, no tratamento, quando chega, a primeira coisa que a gente vai buscar trabalhar no casal, primeiramente, no indivíduo, tá? Muitas mulheres, por uma baixa autoestima, mas essas coisas que carregam, não conseguem simplesmente comunicar ao marido. Olha, a quantidade de relações que a gente está tendo não está bom para mim. Olha, eu tenho me sentido assim, assim, assado com essa postura. Veja a importância, essa parte única, essa parte que é individual na sexualidade, ela precisa estar muito bem resolvida para que a relação a dois seja resolvida. Esses desajustes são a primeira fase, que aí a educação sexual é necessária, não fomos educados sexualmente, principalmente aí levando essa questão religiosa, muitos nas igrejas, o sexo, gente, até outro dia era tido por errado. Então, como que veio essa educação? Qual o impacto disso? Gente, para uma criança é totalmente traumático ela assistir a relação sexual dos pais, ou não precisa assistir, só ter a assimilação de que os pais estão tendo uma relação sexual. Vocês não têm noção do impacto disso quando ela vai para sua vida sexual. Eliana tá dizendo aqui, ó, me posicionei em uma conversa séria com o maridão. Depois do meu autoconhecimento, ele ficou assustado, mas se posicionou a esse detalhe. Ô, Glória, amém, irmã. Mas geralmente o que falta é isso. Mulheres que não têm uma boa autoestima, não têm um autoconhecimento e não sabem se posicionar. Essa é a parte inicial da questão. E com relação à frequência, só pra gente responder aqui, que a pessoa que eu tenho reunião agora já tá me mandando mensagem. Que é essa questão da frequência. A gente não tem frequência ideal. Existe a necessidade de duas pessoas que precisam chegar em um acordo. Por isso que eu falo, a educação sexual, sim, mas também a comunicação das suas necessidades. Aí tem gente que fala assim, na resposta lá da caixinha, não estou sendo procurada sexualmente, me sinto mal por isso. Ok? Não seria o caso de uma conversa? O que tem acontecido? Geralmente você me procurava, agora você não está me procurando. Ou, o que impede essa mulher de procurar sexualmente o marido? Às vezes ele só tá cansado, gente. Às vezes ele só teve um dia difícil. E aí, existe essa coisa, meu marido não me procura, então eu me sinto mal e alimento ainda mais a minha baixa autoestima, e aí eu não me posiciono, e aí nunca resolve a situação. E aí, aonde tá? Duas pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com perfis diferentes, com o que aprendeu e carrega sobre sexo, sobre sexualidade de maneira diferente. Se não houver conversas, combinados, e eu brinco, né, de estar nu diante, não é só a nudez física, é a nudez emocional, é a nudez de ter essa autonomia e liberdade de expressão. Para quê? Para que os dois, precisa haver essa mutualidade, para que os dois estejam satisfeitos quando o assunto é sexo no casamento. Porque se uma das partes não estiver plenamente satisfeito, isso vai trazer respostas na vida. Na vida, no desajuste na comunicação, na vida da conexão emocional entre o casal, na desconexão de propósitos. A iniciativa de falar deve ser da mulher, dessa questão do prazer às dois, é de quem tá incomodado ou quem teve acesso a uma informação.
A questão, gente, é que a comunicação, muitas vezes as pessoas fazem errado, fazem com um intuito de apontamento. Olha, você não está me satisfazendo. Ou essa mulher pode ter uma outra abertura e falar assim: olha que interessante, eu ouvi sobre isso e da importância dessa questão na vida feminina. E olha, para mim tem sido complicado ultimamente. Nós podemos juntos, porque deixa eu te falar, se nos desacordos e desajustes não forem resolvidos a dois, isso já não é saudável mais. Porque na prática de um relacionamento como casamento, os dois se tornam um. E se um do casal tem problema, os dois têm problema. Não é um só. Porque aí o que acontece? O meu marido não está me satisfazendo. Gente, dados de estatísticas, tá? Tem aumentado muito. O que antes era só os homens, as mulheres têm buscado a pornografia e a masturbação como forma resolutiva, ela acredita que é resolutiva, para, meu marido não tá me procurando, então eu vou me resolver aqui, porque eu tenho vergonha aqui de falar com ele. Mas será que tá resolvendo? Ou será que essas práticas não têm trazido informações que depois vão ser comparativas, tem te levado a vícios que depois, na hora do ato sexual, você não vai ter o mesmo prazer? A masturbação masculina, gente, é um dos grandes fatores que levam à diminuição do homem a ter prazer na relação sexual. Por quê? Mulher não aprendeu a desenvolver musculatura do assoalho pélvico. Vocês já ouviram falar da ginástica íntima? De verdade. Quem aqui já ouviu falar do pompoarismo da ginástica íntima? Porque a atividade física que a gente faz não trabalha o assoalho pélvico. Então, a força da mão não se compara com a musculatura vaginal. Então, aqui é muito mais rápido, eu resolvo sozinho, eu não preciso ter a conquista para o ato sexual. É muito mais prazeroso porque tem mais atrito, mais força. Eu resolvo rápido. E o que acontece aqui? Diminui. Depois da primeira gestação, na gestação, costuma ali a musculatura ficar mais sensível. Olha que bacana, ó, eu faço ginástica íntima. Gente, isso eu falo porque geralmente nessa área mais íntima as pessoas estão sofrendo. Eu tenho buscado uma especialização não só para tratar a parte psicológica, emocional e traumática, mas também a parte física, que é importante. O trabalhar dessa musculatura. Então, estou fazendo uma especialização em sexologia para tratamentos também físicos, ok? Mas, vocês entendem que essa parte do desajuste, uma boa conversa, mas principalmente uma educação sexual saudável é importante? E ela não começa sempre a tempo, tá? Mas esse lidar com a sexualidade precisa ser de uma maneira muito mais natural. Já que é parte integral da nossa personalidade, como eu disse no início, é uma necessidade primária do ser humano. Então, a gente precisa trazer esses conceitos e informações com muita naturalidade. Isso faz parte da nossa natureza. Não é errado aquilo que é nosso naturalmente. E quantas mulheres, quantas pessoas sofrem quando começam a ter uma disfunção ou até mesmo um desajuste, porque se vê sozinha. Com quem que eu vou falar sobre isso? E a pessoa entra ali num sofrimento só. Agora, para trabalhar um pouquinho essa parte psicológica desses aspectos, eu quero fazer um convite para vocês.
na quinta-feira, às 9 horas da noite, eu preparei uma aula especial falando desse processo de aprendizado cerebral. Como que isso ocorre? O nome da aula é Por que você faz o que você faz, tá? E nessa aula eu vou explicar como esses processos aprendidos, ou seja, essas experiências, aquilo que eu aprendi, traz grande influência naquilo que eu pratico, naquilo que eu faço hoje, ok? E isso serve para todas as áreas, inclusive num desses pilares aqui da sexualidade, que é o quê? O fator psicológico, o fator cultural, sociocultural. O que eu aprendi sobre isso? Isso vale para a área da sexualidade? Sim, mas isso vale para explicar todo o padrão de comportamento que a gente tem. Está baseado exatamente nesse processo de aprendizado cerebral, ok? E que muitas vezes não nos é consciente. Por que eu faço isso? Muitas vezes a gente não sabe a resposta, por estar aí nesse padrão inconsciente. Então, quem não está em um dos meus grupos, né, no grupo VIP, Melhor Versão, no Família Abundante, ou no Desafio do Amor, ou um dos outros grupos da imersão, eu vou disponibilizar nos stories, mais uma vez, o link. Lá pode entrar homens também, tá? Nesse grupo específico, os outros grupos são só para mulheres, mas nesse grupo dessa aula especial, pode entrar homens também, para aprender um pouquinho mais sobre o comportamento humano, porque afinal de contas, conhecimento, mais autoconhecimento, te traz uma qualidade de vida extraordinária, certo? A gente foi feito para poder usufruir e desfrutar daquilo que já nos foi dado. A gente precisa aprender a acessar essas coisas. E o conhecimento é uma dessas chaves. E para as mulheres que acompanharam essa live e estão aqui, fica o meu convite para participar da imersão Método REC de Inteligência Emocional. Lá, a gente vai ressignificar, identificar e ressignificar memórias traumáticas a partir de um processo de aprendizado que é o forte impacto emocional. Então, é algo que acelera o processo de aprendizado. Então, nós temos uma ressignificação, um encontro com a sua essência e construção de uma nova realidade em apenas um dia. Bora! Ai, ó, estarei. Muito bem. Eliana já parceira de guerra aqui, né, Eliana? Bora lá, mulherada. Gente, um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que daria para falar, mas realmente eu tenho uma reunião agora. Mas a gente vai falar um pouco mais aqui de acordo com as reações, se isso faz sentido para vocês. Trazer essa perspectiva, falar um pouco mais da sexualidade de uma maneira leve, de uma maneira natural, de uma maneira saudável, informações, educações saudáveis, validada, com embasamento e por aí vai. Tá certo? Um prazer estar aqui com vocês. Espero ter honrado o tempo de vocês, que eu sei que é precioso. E para que a gente possa, todos os dias, buscar viver com intencionalidade a nossa melhor versão. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Até a próxima.